Oi pessoal, a história de hoje chama Curando com Histórias e é uma história que eu escrevi para o livro Histórias Curando Histórias. E ela começa assim: um reino muito distante havia um príncipe muito bonito e muito inteligente, mas ele era muito arrogante e muito preconceituoso. Ele só escolhia as pessoas pela aparência. Ele tinha modos horríveis, maltratava os empregados, maltratava as pessoas. Ele era uma pessoa muito difícil mesmo, com gênio horrível. E ele foi crescendo dessa maneira e os pais estavam muito preocupados com o rumo que o príncipe estava tomando. Que tipo de governante seria uma pessoa tão preconceituosa, tão arrogante? Eles precisavam fazer alguma coisa. E os ministros do reino também estavam muito preocupados e resolveram convocar uma reunião com os pais, com o rei e com a rainha, para resolver o que eles fariam com essa situação. E aí todo mundo começou a expor tudo que o príncipe fazia de errado, como ele tratava as pessoas, como ele seria um péssimo rei para seus súditos. E começaram a pensar em maneiras de fazer o príncipe melhorar. Mas depois de muita conversa, chegaram à conclusão que não tinha muito jeito, porque o príncipe não queria ser mudado. Foi quando a feiticeira do reino teve uma ideia. Ela disse que tinha uma poção mágica que faria o príncipe provar do próprio veneno. Se ele tomasse essa poção mágica, ele se transformaria numa pessoa horrível, toda deformada, monstruosa mesmo. Assim, ele conseguiria ver que a gente não pode julgar as pessoas pela aparência. Os pais consternados não gostaram muito da ideia, mas eles pensaram que não tinha outro jeito mesmo e concordaram com a solução. E foi feito. Colocaram a poção mágica na bebida do príncipe e numa certa altura ele deu um grito pavoroso. Quando todos correram para seu quarto, viram o príncipe transformado. Ele tinha pelos no corpo inteiro, tinha garras ao invés de mãos, tinha um rabo enorme. Ele era todo deformado, uma figura monstruosa mesmo. E aí, o príncipe, sem entender nada, explicaram a situação. Ele teria que passar 1 ano dessa maneira até ele aprender a ser uma pessoa melhor. Pois ele respondeu ainda todo arrogante: ah é? Pois eu vou passar esse ano inteiro trancado no meu quarto com todas as minhas regalias e quando passar vamos ver o que vai acontecer. Foi aí que o rei falou: não. Você vai ter que passar esse ano por conta própria. Você não ficará no palácio. Você vai trilhar sua própria jornada e vai ser julgado pelas aparências, assim como você o faz. O príncipe, sem alternativa, saiu do palácio e foi refugiar-se na floresta, porque ele se temia como que as pessoas iriam tratá-lo assim, tão monstruoso. E ele encontrou uma caverna para se abrigar e lá ele ficava, pegava alguns frutos, se alimentava e conseguia sobreviver. Por algumas semanas ele viveu assim. Até que um dia ele estava colhendo algumas frutas quando ele viu uma linda menina colhendo flores lá na floresta. E essa menina era uma menina cega que vivia com a sua avó numa cabana perto da floresta. E como a menina não enxergava, a avó proporcionava para ela longas sessões de histórias de todos os tipos e a imaginação da menina corria solta, ela quase que podia enxergar
pela descrição de detalhes que a avó contava a história. E assim o príncipe, quando a viu, ficou encantado com a beleza da garota. A menina percebeu que tinha alguém lá. E aí ela começou a perguntar: quem está aí? Por favor, é um caçador? Não faça mal a nossos animais. E a menina, toda apavorada, quando ele percebeu que ela não enxergava, ele apareceu diante dela e falou: não tenha medo, sou apenas um forasteiro que se perdeu por essas bandas, mas achei esse lugar tão agradável que resolvi passar uns dias aqui. A menina percebeu a voz doce dele e falou: já que você está aqui, você não gostaria de ouvir uma história? Uma história? Perguntou ele. E o que eu vou fazer com uma história? Ai, você vai poder... As histórias são mágicas, elas nos levam a lugares onde a gente nunca ousou estar. Elas nos trazem uma paz, uma tranquilidade. E além do mais, eu tenho aqui uma torta de damascos que eu fiz. Você não gostaria de se sentar comigo e ouvir a minha história? O príncipe sentou lá, comeu a torta e ficou ouvindo uma bela história da menina. Ela contou histórias de príncipes, princesas, magia, e ele ficou muito leve, se sentiu muito bem com aquela história. E aí, quando ele se despediu, a menina perguntou se ele gostaria de escutar mais histórias, que era só encontrá-la no dia seguinte nesse mesmo lugar. Ele gostou porque ele estava com o coração e os pensamentos bem mais leves. Então ele agradeceu a menina e foi embora. Ele estava com o coração tão leve que ele nem percebeu que o corpo também estava mais leve. O rabo tinha desaparecido. E no dia seguinte ele voltou, não via a hora de encontrar aquela linda moça que tinha proporcionado aquela tarde tão gostosa. E aí, quando ele chegou lá, ela tinha levado mais torta e aí contou novas histórias, dessa vez de aventuras, piratas, lutas, batalhas. E aquilo foi deixando o príncipe cada vez mais alegre, mais gentil. E as sessões foram diárias, todo dia ele voltava lá. E ele não foi percebendo a transformação que estava ocorrendo. Os pelos foram desaparecendo, as garras. Mas ele estava tão envolvido com as histórias e com aquela moça tão bela que ele tinha conhecido, bela por fora e por dentro, que ele nem se deu conta da transformação que estava tendo nele. Até que um dia a menina falou: nossa, eu queria tanto saber como você é. Será que eu não podia passar as mãos no seu rosto? Porque eu tento imaginá-lo, mas seria muito mais fácil se eu pudesse tateá-lo. Foi aí que ele ficou apavorado e gritou: não! Não encoste em mim! E saiu correndo apavorado que ela descobrisse o monstro que ele era. Quando ele chegou, chorando, desesperado, chegou num riacho. Quando ele viu a sua imagem refletida, ele percebeu que ele já não era o monstro de antes. E aí ele foi correndo encontrar a sua amada, que estava com a sua avó, com a avózinha dela, e pediu-a em casamento. Contou toda a sua história e a levou para o seu reino. Quando todos o viram voltar transformado, sabiam que a transformação também tinha sido interna e o receberam com muita alegria. E todas as noites, todos no palácio se encontram para ouvir as histórias daquela linda contadora de histórias. E eles viveram felizes para sempre. Beijo grande!